Olá pessoal, boníssima tarde, vamos a mais uma live. Sexta-feira, 5 horas da tarde, finalzinho da semana já, para começar o final de semana, não é isso? Então, hoje, como está aí sugerindo esse comentário, vamos falar sobre planejamento de vida. Claro que isso envolve absolutamente todos os andares, quase como todos eles, mas estamos falando principalmente de uma transição do segundo para o terceiro andar, certo? Então assim será hoje. E parte desse planejamento acontece de forma equivocada pela maioria das pessoas, que eu queria abordar, tentar orientar um pouquinho sobre esse assunto. É claro que isso envolve um grau de conhecimento sobre si mesmo, que a gente não vai conseguir abordar hoje, para poder orientar para cada pessoa individualmente. Mas a gente vai tirar alguns erros, alguns equívocos e poder orientar um pouquinho melhor nesse aspecto, tá bom? Eu não sou coach, já estudei sobre isso, evidentemente, né? Não tem como a gente chegar aqui e falar sobre coisas que a gente não conhece. Mas o que o coach faz ali exatamente? Né? Uma das grandes ferramentas. Ele te dá um breve diagnóstico de como que você está na sua vida, um grau de satisfação e, evidentemente, de insatisfação, para que você possa empregar mais energia em cada assunto e, com isso, poder também planejar um pouco melhor a sua própria vida, certo? Só que o coach, ele tem uma visão daqui para frente, né? Ele não vai abordar o seu passado, nem também vai poder abordar questões transcendentais ou filosóficas ou algo do gênero, né? Ele não tem tempo, não dá tempo de fazer isso. E a abordagem não é essa, é uma abordagem pragmática, certo? Então, o que a gente precisa saber aqui no nosso planejamento de vida? A primeira coisa que você precisa saber é que menos é mais, né? Então, quando você olha e começa a planejar, eu quero isso, eu quero aquilo, coloca uma lista de desejos, logo puro, sem uma análise um pouco mais aprofundada. Quando você simplesmente já começa a desejar as coisas e jogar no papel, você acaba por não conseguir trazer um elemento de raciocínio, de reflexão para aquele plano. Você simplesmente joga um monte de coisas que você não vai conseguir fazer. Então, menos é mais, certo? A gente precisaria entender que vários desses desejos, vários desses pontos lá nos planos não fazem sentido, são excessivos, estão sobrando, estão excedentes. E com isso, você já começa a se complicar. Bom, a segunda coisa fundamental é quando você começa a entender que você não poderia, sob hipótese alguma, perder tempo em frivolidades ou desorganizações ou distrações vazias na tua vida. E é aí que vai a maior parte da tua energia no planejamento. É quando você percebe o quanto que você perdeu tempo vendo bobagem no celular, ou na televisão, ou procrastinando, ou simplesmente um almoço muito demorado, ou um banheiro muito demorado. Aquela vida muito vazia para a maioria das pessoas. Aquelas 2 horas de conversa que você teve que foi só sobre fofoca, né? Não acrescentou nada a ninguém. E para isso, para você começar a perceber onde que você perde tempo ou não, já são 2 passos. O primeiro é entender onde você perde tempo. E o segundo é começar a entender quais são os seus planos e os seus desejos que têm de fato relevância. Para isso a gente faz algo um pouco mais profundo, um pouco mais impactante, que é o que? Quando você começa a confrontar todos esses desejos com a ótica da importância da morte. Isso é o maior exercício que você pode fazer. É quando você te eleva ao momento de morte e você começa a ver o que de fato tem relevância. Então, existem vários exercícios nesse sentido.
de trazer o elemento morte, de trazer o elemento de reflexão sobre a morte. Só que, lógico, você pode fazer, né, o famoso necrológico, você pode fazer um encontro com Deus, né? Você pode fazer uma doença terminal, você pode refletir sobre o falecimento de amigos ou de jovens que você conheceu. A gente está sempre em um tipo de filme de terror. Qual é o prazer do filme de terror? O prazer do filme de terror é aquela coisa quando você vive um estado de pânico, de completa inação, em que você sabe que isso não vai acontecer contigo. Você se sente alheio àquela catástrofe, àquela cena horrorosa. E a mesma coisa acontece com essas pessoas que gostam de ver catástrofe na televisão e gostam de ver acidente, porque ela olha e ela tem o prazer de não ser com ela. Tá? É uma coisa meio sórdida, meio feia. E a gente vive na mesma condição. Quando a gente planeja a vida, a gente traz uma ideia de ilusão de que você vai conseguir fazer absolutamente tudo daquilo. A gente não tira os vilões da história, a gente não tira essa procrastinação, onde que a gente perde energia. A gente mal faz um estudo de o quanto que a gente perde energia e aonde, qual atividade, certo? Então fica uma coisa completamente ao léu esse planejamento de vida. E a gente não pega essas atividades e confronta com a morte. A gente não faz isso, né? Então fica uma situação completamente ridícula na vida do cara. Completamente ridícula. Fica fazendo atividades bobas, tendo um tipo de gozo, um tipo de prazer na vida, pelo fato de estar super atarefado, um monte de coisinhas na vida, perdendo energia pra caramba com essas frivolidades, sem qualquer intenção de ter um ato marcante, né? Nenhum ato marcante, nenhum ato que seja prioritário de verdade na vida, muito menos perante a morte. Então, desses exercícios que a gente está falando de morte, de trazer elementos, olha, eu vou pensar aqui em pessoas que já morreram, eu vou pensar no meu próprio discurso para um velório meu, que é o exercício do necrológico. Eu vou fazer a doença terminal, porque isso vai fazer uma relevância dos meus atos aqui, eu vou trazer esse momento. E aí você, quando começa a traçar essas atividades mais importantes, você tem que entender uma coisa. Existem degraus, existe uma hierarquia dessas funções. Então vai falar, eu gostaria de ajudar pessoas. Ótimo, mas o que é isso? Qual é o fundamento? Como é que você vai fazer isso? Então, às vezes você fala, poxa, eu quero ajudar pessoas. E aí vem alguém e fala, então tá bom, para que você possa ajudar alguém, você vai precisar de 20 anos de treinamento. E aí? Você vai topar? Você vai fazer? Onde que é esse treinamento? Quanto que custa? Puxa, agora então, antes de eu começar a treinar, eu preciso achar tempo, eu preciso achar dinheiro, eu preciso achar um mestre, eu preciso achar uma escola, eu preciso treinar. E você topa fazer isso durante 20 anos? Então, claro que fica muito difícil de você fazer planos lá no horizonte de 20 anos. Então, você olha lá para o horizonte e você olha para baixo. Quais são os teus fatos agora? E saiba de uma coisa, que esses fatos aqui de baixo, eles mudam a toda hora. Por isso que a parte do coach fica complicado. Ele vai se aplicar uma vez por ano no máximo. Porque você começa a praticar os seus atos, os seus desejos, começa a se direcionar nesse sentido, o que acontece? Às vezes você chega, às vezes não. E olha, vou te falar, pelo menos na minha vida, a maior parte dos desejos e dos objetivos que eu coloquei, eu não cheguei. Isso foi acontecendo depois de 20 anos. E foram objetivos completamente diferenciados do que eu planejei. Ainda bem, por sinal. Ainda bem, por sinal. Certo? Então, o que acontece? Eventualmente, e é bom que você faça isso, uma vez por mês, talvez, uma vez por semana, se você puder, que você comece a ranquear e a classificar e a julgar os teus desejos e os seus objetivos.
a toda hora, máximo possível. Por quê? Eles se infantilizam conforme o tempo passa. Eles passam a ser impossíveis às vezes. Fala, puxa vida, olha, tudo que eu queria era, vamos chutar, medicina. Mas olha, medicina está custando 10 mil reais, sei lá, 12 mil reais a mensalidade, e eu não consigo passar na federal. E olha, minha família não tem isso, nem vai ter tão cedo. Então, peraí, não é melhor eu me adaptar? Né? Não é melhor eu me adaptar? E aí é que vem um outro grande ponto da nossa história aqui. A grande confiança e o que vai te levar em grandes velocidades do planejamento de vida não é o objetivo em si, não é o planejamento em si, mas diametralmente oposto. É a autoconfiança que você tem em você na sua habilidade adaptativa. Vamos lá, vamos de novo. Olha só. Eu não confio tanto nas minhas vitórias, porque às vezes elas não apareceram, às vezes elas até aconteceram, mas não foram reconhecidas pela sociedade. Talvez eu tenha uma grande habilidade que eu simplesmente não tenho nenhuma validação na sociedade. Talvez eu seja um grande mestre, mas eu não consigo passar nas provas. Quando você olha, por exemplo, para o professor Olavo, o cara saiu na 5ª série do colégio. Ele mal terminou o fundamental, se eu não me engano. Então você imagina que uma das mentes mais brilhantes do país não terminou a escola. Se ele fosse validar a sua inteligência pelos meios tradicionais, ele não seria quem ele foi. Certo? Então, é claro que isso não é a via de regra, né? Isso seria uma exceção. Óbvio, isso seria uma exceção. Só que quando você confia nas suas habilidades adaptativas, você simplesmente se encontra em qualquer situação que você sabe que você vai conseguir se adaptar. É isso que você precisa ter no seu planejamento. Não é sobre você criar 1000 objetivos lá no coach, 1000 objetivos. Então, a partir de agora, eu vou ficar mais horas com a minha família e depois eu vou trabalhar mais e aí depois eu vou fazer mais atividade física e aí depois eu vou criar um sentido que eu quero ajudar. Você vai se atrapalhar, meu filho. Você vai se atrapalhar. Menos é mais nesse aspecto. Você tem que ter que é a hierarquia, uma coisa que você faça que é o topo da cadeia. Todos os outros são periféricos. Se for uma atividade fácil, vai lá e faz. É uma atividade física, vai lá e faz. Meia hora por dia, 40 minutos, tem que fazer isso aqui, nem tomar banho. Já coloca isso, né, e acabou. Isso mal é um planejamento de vida. Isso aí é um mínimo que você tem que fazer. Educação, olha, 1 hora por dia é tempo pra caramba. Coloca ali um orçamento, né, para você fazer um curso, para você entrar numa aula, sei lá o que você pretende fazer, né? Eu boto muito dinheiro em cursos, eu nunca parei de estudar, principalmente em curso, mas pode fazer 1 hora de leitura, 1 hora de curso, faça o que você quiser, mas isso é uma coisa que tem que ter. Tem que ter. Antes de você pensar, eu quero ajudar pessoas, você tem que pensar nessas coisas antes, certo? E não tem, olha, a Gislaine falou, me sentia mediana quando não alcanço o objetivo. Olha, são 2 coisas aqui que eu queria falar. Primeiro, não tem problema nenhum tu ser mediano. Por definição, todos nós somos medianos. Por definição, a média aponta justamente para todos nós, certo? E não alcançar os objetivos, por que isso está tudo bem? Por que isso está tudo bem? Porque isso te afasta da arrogância. A arrogância do ansioso. O que o ansioso quer? O ansioso ele entra numa neurose, numa fantasia de que ele está controlando todo o cenário em volta dele. Quando na verdade você não controla quase nada, é muito pouco que você pode fazer. Você pode controlar as suas próprias ações, você pode direcionar, mas você não sabe para onde isso vai dar. E as coisas vão mudando e é muito melhor que você se adapte a essas mudanças. É muito mais indicado que você possa olhar para as mudanças e falar, poxa, bring it on, deixa elas virem, cara. E você vai surfando, você vai fluindo de acordo com o que for apresentado, porque você pode ir 1000 vezes além do que você estava planejando.
Você pode, no meio do caminho, perder total sentido da coisa que você estava pensando. Eu vou dar um exemplo. Você pode falar, eu quero ganhar 50 mil por mês. E aí quando você está lá trabalhando, você chegou lá nos 20, você fala, pô, quer saber de uma coisa? Esses 20 aqui já me satisfizeram, tá tranquilo. E a partir de agora eu penso em outras coisas. Eu estava olhando para os 50, agora eu já não penso mais. Eu penso em outro tipo de serviço, me descobrir uma outra potência em outra coisa. E às vezes você começa a fazer essa outra coisa e daqui a pouco cai 500 mil na tua conta e você fala, putz, olha só, aliviei dos 50 mil, caíram mais 500 e eu nem ligo mais para isso. Eu estou vendo outras coisas. Por quê? Porque você está se alimentando nos estudos. Você está estudando coisas mais elevadas, certo? E quando você está estudando e fazendo coisas mais elevadas, você está tendo impacto em pessoas que estão lá embaixo. Isso é via de regra. E aí o sentido ele vai aparecendo, vai aparecendo. Talvez se você tiver hoje 20 anos de idade, você vai ficar numa angústia de você chegar logo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Certos objetivos que você começou e que já tem data para acabar, vai lá e acaba. Entrou no jiu-jitsu, se possível, vai até a faixa preta, 10 aninhos. Se você entrou na faculdade, vai lá e termina, 5, 6 aninhos. Agora, quase todo o resto de limites incertos, o meu planejamento, eu gostaria de ter uma família, não sei das quantas, Doriana. Cara, você não sabe se isso vai acontecer. Bom, eu sou médico, né? Eu estou atendendo pessoas, sei lá, há 20 anos. Há 20 anos que eu estou atendendo pessoas. Eu já vi de tudo. Você chega e você começa, a pessoa fala, olha, tudo que eu queria era uma família. E não encontra o amor. Ou então encontra, e aí divorcia em 1 ano. Aí encontra, não divorcia, mas tem um filho. E o filho vem com problema de fábrica. E aí você tem outro problema no seu útero, que você não pode mais ter filho. E é uma loucura. E você não consegue, você passa a viver em um estado de angústia e frustração. Certo? Então, vamos lá, recapitulando. Volta. Menos é mais, tá? Então, comece a ter objetivos mais concisos, mais limpos, mais claros. 2, saiba exatamente quando você chega nesse objetivo, para que você possa criar novos. As pessoas falam, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? E qual é o que mede isso? Quando é que você vai saber que você chegou na felicidade? A pessoa, eu não sei. Né? Então, esquece, esse é um objetivo bosta. Quando você for planejar a tua vida, você tem que conhecer qual é o teu grau de energia, tanto material, física, quanto psíquico. O que você adianta falar, olha, eu vou correr 2 maratonas todos os dias de manhã, e depois eu vou tomar um banho gelado, de gelo mesmo, de 0 grau, depois eu vou estudar para tentar ganhar um prêmio Nobel e por aí vai. Você olha e fala assim, você está completamente fora da realidade. E várias vezes você começa a ir nessa direção e você vê que aquilo era infantil, era fora da realidade, que você já completou, que perdeu o sentido, então você vai limpando. Você precisa saber exatamente quem rouba a tua energia. Exatamente, a gente sabe muito bem, né? Geralmente é o celular, é a preguiça, certo? E quando vocês falarem preguiça, ou celular, ou fofoca que vocês ficam falando, ou ficou o dia inteiro no Netflix, ou coisas nojentas desse tipo, asquerosas, né? Pessoas que vivem em festas, bares, o tempo inteiro e perdendo tempo com tudo isso, acha que tem abundância de tempo na Terra, né? Ainda não percebeu que daqui a pouco morre, precisa morrer alguém próximo para entender isso. Geralmente é assim. Então você começa a identificar esses pontos de forma sólida. Essa técnica é importante. De forma sólida. Então, você pode... Isso é muito feito, né, em constelação familiar. Você representa aquilo com uma ideia, um boneco, um nome, uma pessoa, um personagem. E você começa a condensar e solidificar o teu inimigo naquela parte. Perfeito? Então, você começa a entender que você tem agora menos ações no seu planejamento, que elas são hierarquicamente importantes, você sabe exatamente que elas são prioridade, que as outras são bônus, você já sabe que tem coisas que você precisa fazer todos os dias, tais como comer, tomar banho, atividade física, higiene pessoal, estudar. Você
São pequenas coisas, talvez algumas pessoas se alongar, talvez algumas pessoas meditar, certo? Essas são atividades que você precisa fazer todo dia. Isso não deveria contar, você não deveria se sentir orgulhoso por isso. Isso é o mínimo que se espera de pessoas que estão do 2º para o 3º andar. Maravilha? Esse é o mínimo. Quando você chega no 3º andar, essas pessoas têm isso completamente ordenado. Perfeito? Isso é natural daquele ser. Depois você vai colocar o seu trabalho. E mesmo o seu trabalho precisa eventualmente sofrer reciclagens. Precisa sofrer reciclagens. Você precisa aumentar a sua atuação na vida. A sua ação mais importante na vida. E isso a gente faz evocando a morte. Toda hora pensando nela. Toda hora, todo dia. Eu sempre falo isso. Vários sábios têm uma caveira em cima da mesa e aquilo não é à toa. Perfeito? Para você lembrar que seu tempo ele é escasso. Você precisa entender isso o tempo inteiro. E com isso você vai ampliando as suas ações através da ampliação mental e excluindo os lixos. E toda vez que você trocar de atividade dentro dos seus planejamentos, saiba você que a troca em si demanda um custo energético. Tá? Isso é importante, pouca gente fala sobre isso. Toda alternância de tarefa existe um gasto energético na atenção. Perfeito? Não é só sentar e concentrar. Se você tiver uma só atividade, você não vai gastar energia com as outras. Você não vai ter o gasto de alternância de tarefa. Né? Só que é difícil chegar nesse estado. Para isso, muita meditação sobre a morte e conhecer bastante as suas reservas energéticas. Perfeito? Maravilha. Bom, se tiver alguma outra coisa, perfeito. Para a gente relembrar, a nossa autoconfiança é baseada no senso de adaptação. As coisas vão mudar. E você precisa ter a inteligência, ou seja, discernir entre o que está acontecendo no mundo e como que você vai se adaptar àquilo. Então, olha, trocamos de presidente, o que muda? Seja inteligente, o que muda? Vamos jogar. E você sempre vai estar sendo guiado nesse caminho, nesse planejamento, sempre estará guiado pelas virtudes, pelos valores que são imutáveis, pelos teus valores que estão na religião. É isso que guia, é isso que precisa guiar. E se você tiver isso sólido, claro, limpo na tua mente, lá você vai estar no 3º andar automaticamente. Quando você está se guiando pelas virtudes, quando você sabe exatamente o que está pegando na tua vida, que você não vai gastar mais tanta energia sem saber o que fazer, você vai para o 3º andar, automático. E é por isso que as pessoas produzem pra caramba, que planejam melhor a vida. É por isso que elas chegam, algumas pessoas, são poucas, mas quando elas chegam no leito de morte, elas falam, era isso. Eu descobri lá com meus 30, com meus 40, com meus 50 anos, eu descobri o que eu era para eu fazer, eu fiz aquela coisa repetidas vezes e eu me sinto hoje honrado, eu me sinto hoje preenchido, eu me sinto hoje sólido nessa vida. Assim, completamente bem instalado aqui. Estou fazendo um aproveitamento da melhor forma possível, certo? Agora, preciso ordenar o tempo inteiro. O planejamento foi feito mais atrás. Né? E aí você vai estar no mínimo no 3º. No mínimo no 3º andar, né? Pessoal, live de hoje era só sobre esse tema, tá bom? Então, tem muito mais além do que o que é abordado geralmente aí no senso comum pelos coaches. Então a gente vai para cima e para baixo dessas duas etapas, né? Conhecendo o teu passado, mas pensando nesse planejamento de acordo com essas diretrizes de hoje, tá bom? Fortíssimo abraço, provavelmente até segunda à tarde. Tchau, tchau.